Eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, estamos aqui novamente com Conversa com o Zé Márcio. Hoje temos aqui para conversar comigo o governador Paulo Hartung. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Governador, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Zé. Prazer muito grande estar de novo com você nesse bate-papo. Vamos falar um pouco aí sobre o cenário eleitoral, essa questão institucional, como é que você está vendo essas questões. Vamos começar aí com essa questão mais institucional. Quer dizer, existe aí essa série de avaliações, quer dizer, essa postura do presidente Bolsonaro questionando as urnas, quer dizer, a legitimidade do processo. Como é que você está vendo isso? Você acha que existe algum espaço realmente para ter algum tipo de contestação ao cenário, ao resultado eleitoral? Ou você acha que isso é simplesmente jogo de cena e que as coisas vão caminhar mais ou menos de forma regular, independentemente do resultado das eleições? Zé, eu tenho que dar o meu depoimento pessoal, assim, porque eu fiz uma longa carreira de mandatos eletivos, disputei 8 eleições, muita disputa, né? Eu fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos, e a implantação da urna eletrônica pegou no meio desse processo. Assim, quando eu me elegi prefeito da capital, Vitória, foi com urna eletrônica, inaugurando o processo. Então, assim, foi um passo importante que o Brasil deu, moralizador. Assim, deixa eu lembrar como é que era, você tinha apuração, depois você tinha um mapa, que fechava o mapa, e muita manipulação na hora de fechamento de mapa, né? Assim, então, quando implementou, ficou claro que aquelas pessoas que fraudavam apuração eleitoral ficaram fora, e aí teve uma renovação natural já nas câmaras de vereadores e assim por diante. Então, esse processo é uma conquista da caminhada institucional brasileira, né? Assim, eu acho que nós ouvimos dos americanos essa semana, né? Quer dizer, nós somos um exemplo a ser seguido nessa matéria. Tem um monte de coisa que você não pode seguir o exemplo do Brasil, não é? Nesse caso, vale a pena seguir. Então, essa é a primeira questão que eu queria te colocar. Segundo, você pergunta objetivamente se tem espaço para ruptura institucional. Foi isso que eu entendi da sua pergunta. Eu acho que a gente tem que, num assunto desse, Zé, pela experiência latino-americana, brasileira, e agora mundo afora, infelizmente, você vê a invasão do Capitólio, quem imaginaria isso? Quer dizer, você tem que colocar um olho no gato, outro no peixe, né? Assim, e aí eu acho que a sociedade civil brasileira tem que estar alerta, né? E ser aí um muro de contenção para você preservar as instituições democráticas. Não preciso dizer o que penso, né? Nós, humanos, não inventamos nada melhor do que a democracia. As pessoas sabem, mas precisa atualizar as instituições democráticas, porque o mundo mudou e está mudando velozmente. Eu concordo, né? Que a gente precisa atualizar as instituições democráticas, mas nós não descobrimos nada melhor. Os brasileiros viveram muito recentemente um regime de exceção. A minha geração viveu um regime de exceção. E a gente sabe que não é caminho, é descaminho, né? Então, vamos fazer um muro de contenção e vamos garantir as instituições democráticas e vamos ter capacidade de renová-las, atualizá-las,
né? Nós estamos com o mundo conectado, todo mundo quer dar opinião sobre tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo. Não era assim no passado, né? Antes dessa conexão que nós temos das redes sociais. Então, nós precisamos atualizar a democracia, mas não existe nada melhor. E aí, se eu posso prescrever, eu sou economista, não sou médico, mas se eu puder prescrever, é a gente ter muita atenção com isso e as divergências que nós temos sobre o futuro do país não pode nos dividir em relação à defesa da democracia como valor universal, como conquista da caminhada humana, da caminhada civilizatória. Não, concordo inteiramente, Paulo, mas você acha que tem algum grupo social no Brasil hoje que esteja demandando, que poderia apoiar um rompimento com o processo democrático, caso isso venha a acontecer? Você acha que você vê algum grupo social importante que realmente possa vir a apoiar um rompimento do processo democrático? Porque isso é muito importante, né? Se você não tiver nenhum grupo social realmente importante que possa vir a apoiar o rompimento do processo democrático, é pouco provável que alguém tente romper o processo democrático, né? Quer dizer, você vê algum grupo assim que você acha que você pode ter medo, receio de Duas coisas, professor. Primeiro, quer dizer, nós estamos vivendo um surto de populismo, não é no Brasil apenas, é no planeta, né? Então, assim, primeiro motivo da gente ter atenção para um tema como esse, né? Nós estamos num surto populista gravíssimo, na minha visão. Vai passar, como tudo passa na caminhada humana, mas nesse momento nós estamos no olho do furacão, na minha visão. Então, precisa ter muita atenção com tudo, né? A outra coisa é o seguinte, quer dizer, os militares, nesse governo, eles ocuparam funções que nada tem a ver com a sua formação, né? Então, assim, e isso é complementação salarial, né? Vamos ser claros, né? Então, assim, qualquer governo que suceda o atual grupo que está no poder vai oxigenar a máquina pública, naturalmente, trazer gente da universidade, trazer gente do setor privado, trazer gente com experiência nos movimentos sociais, é natural, né? Assim, você imaginar que no atual ciclo, até o Ministério da Saúde já foi ocupado por general. Assim, então, assim, esse é um segundo elemento, né? Não estou te respondendo que esse é um segmento que está motivado por uma ruptura institucional. Não é isso que eu estou falando, mas, quer dizer, tem interesses que precisam gerar atenção de quem tem responsabilidade e quem pensa no presente e no futuro do país. É disso que eu estou falando. Então, dei duas coisas para a gente pensar, né? Por isso é importante que a sociedade civil, as lideranças políticas responsáveis do país possam ter divisões importantes sobre a projeção de futuro do país, mas não pode ter divergência em relação à garantia, à manutenção das instituições democráticas no país. E volto a dizer, elas precisam ser aperfeiçoadas, elas precisam ser atualizadas. Esse é um bom ponto, quer dizer, quando você já insistiu nesse ponto, que as instituições democráticas precisam ser aperfeiçoadas, modernizadas, o que você quer dizer com isso? Em que direção você acha que a gente precisa de aperfeiçoar as nossas instituições democráticas? Quer dizer, qual a direção que você acha que a gente deveria seguir? Você ter um judiciário mais rápido para decidir seria uma coisa muito importante, né? E hoje você tem aí uma ferramenta importante que é a inteligência artificial. Isso pode impactar no direito e na justiça, tá? Assim, diretamente. Nós vimos na pandemia, né, uma coisa interessante, o parlamento funcionando à distância, né? O parlamento brasileiro, o parlamento europeu, o parlamento britânico e assim por diante. Quer dizer, eu acho que ali pode extrair uma experiência de um parlamento que busque um pouco mais de conexão com a sociedade,
né? Você vê que as democracias elas desconectaram. Eu estou usando uma linguagem do nosso ex-presidente Fernando Henrique. Elas desconectaram da sociedade, do dia a dia da sociedade de carne e osso. Nós precisamos reconectar, né? Quer dizer, num mundo em que todo mundo tem opinião sobre tudo, Zé. Quer dizer, todo mundo quer opinar, né? Assim, quer dizer, você precisa dar um passo à frente e abrir espaço para que a sociedade se sinta representada e participe. Quer dizer, as coisas estão conectadas aí, das instituições da democracia e da democracia representativa. Então, assim, eu acho que quando os gregos pensaram esse sistema lá atrás, quer dizer, tem uma frase que é célebre: não dava para decidir, não dava para você estar em todas as decisões a todo tempo, né? Então você precisava evoluir para um processo de representação política. Quer dizer, eu acho que agora as pessoas estão aí, celular na mão e dando opinião sobre tudo, postando, né? Protestando, apoiando, né? Divergindo e assim por diante. Então, assim, nós precisamos, é isso que eu chamo de atualizar. Tem fórmula de bolo para isso, Zé? Não tem. Nós vamos ter, como humanos, ir aprendendo, testando aí. Eu dei dois exemplos interessantes. Inteligência artificial no judiciário, no sistema judiciário. Quer dizer, nós temos 100 mil questões sendo disputadas no judiciário brasileiro. Desculpe, 100 milhões, né, de causas sendo disputadas no judiciário brasileiro. Quer dizer, chega pertinho disso, né? Eu vi lá do CNJ. Então, precisa de um processo mais ágil para dar resposta à cidadania, e você precisa de um parlamento funcionando de uma maneira diferenciada, precisa transportar 500 e tantos deputados toda semana para Brasília para tomar decisão, né? Quanto custa isso para o cidadão? A disfuncionalidade disso tudo, quer dizer, hoje a tecnologia permite um processo diferente, talvez reuniões mensais, que aí você tem um debate mais profundo sobre um tema mais profundo, talvez debater o orçamento, né? Acabar com esse negócio de emenda secreta, que é o fim da picada, quer dizer, voltar com um episódio dos anões do orçamento lá de trás, que eu pensei que fosse um assunto já superado no país. Voltamos turbinado, né? Quer dizer, se eu olhar, eu vi o artigo do Marcos Mendes, quer dizer, os valores são infinitamente superiores ao que foram praticados naquele escândalo lá que virou um caso muito grave no nosso país naquele período. Agora, Paulo, quer dizer, você tocou num ponto aí que eu acho que é super interessante. Bom, essa questão das reuniões remotas, eu acho que certamente vai ser uma coisa para ser discutida no futuro. Que essa pandemia, ela permitiu mostrar, mostrar uma experiência de que existia uma tecnologia que estava sendo pouco utilizada. Tá certo? A tecnologia já estava aí, já existia, mas era muito pouco utilizada. A pandemia forçou a utilização dessa tecnologia nova e deu um pulo, um salto de produtividade que a mim me parece super importante. A ideia dessa questão do trabalho misto, quer dizer, eu acho que o trabalho presencial continua muito importante, mas você poder, essa conversa nossa, por exemplo, aqui, quer dizer, é um ganho de produtividade espetacular, tá certo? Até 5 anos atrás era inimaginável fazer uma conversa desse tipo, como a gente está fazendo. Agora, você tocou num ponto que eu acho que é super importante e que me preocupa muito realmente, e que é uma coisa que está em extrema discussão no Brasil, que é essa questão: todo mundo quer falar sobre tudo, né? Todo mundo tem palpite, todo mundo tem ideia sobre tudo, todo mundo sabe tudo, tá certo? E todo mundo quer colocar nas redes sociais aquilo que acha que sabe, e do outro lado, tá certo, existe aí essa questão das fake news, o que é fake news, o que não é fake news, como essa coisa do controle das fake news, até que ponto que isso chega perto da censura, até que ponto que faz sentido, quer dizer, isso eu acho que é uma discussão que está aí no ar, tá certo? Como é que você vê isso? Quer dizer, é uma grande preocupação minha, porque eu acho que censura é
é péssimo para a democracia, né? Um atraso do ponto de vista da democracia. Então, quer dizer, como é que você vê essa questão das fake news? Como é que você está vendo esse processo, que eu acho que é um processo super importante que está acontecendo nesse momento? Assim, por partes, né? Como Jack, né? Primeiro, nós precisamos acostumar com essa realidade que é nova, né? Assim, ela veio para ficar, né? Estou falando de uma maneira geral, quando você inicia a sua fala colocando que todo mundo quer ter opinião sobre tudo, quer emitir opinião. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? E no bojo desse momento novo, você tem notícias falsas, né? Que é uma sempre, né? Sempre teve, na verdade. Agora só está tendo mais Só que agora o cara recebe uma notícia falsa e antes de avaliar já passa para o amigo do WhatsApp, passa para outro, para os grupos e vai embora. Assim. Então, assim, como é que faz o controle disso? Isso está sendo estudado o mundo afora, né? Quando o problema é só na sua casa, é só com você, é só na sua comunidade, é muito difícil. Mas quando o problema não é só da sua comunidade, é da comunidade global, o ser humano é danado, ele acha a solução, né? A solução é censura? De jeito nenhum, né? Assim, nós somos democracia como valor, né? Direito de manifestação, expressão, organização, essa coisa da minha geração lá, quando a gente estava lutando pelo fim do ciclo autoritário e pela volta da democracia, da liberdade no nosso país. Então, assim, censura de jeito nenhum, né? Mas você buscar controles inteligentes sobre essas matérias, nós teremos que fazer como humanos. Como fazer, né? Isso é igual a outra questão. Como é que atualiza as instituições democráticas no mundo? Quer dizer, é um aprendizado que nós teremos que fazer. Vou usar pela segunda vez a expressão. Não temos a receita do bolo pronta, Zé, mas temos já uma percepção que nós precisamos cuidar disso. E aí você vê parlamentos já discutindo, sociedades discutindo esse assunto, e nós vamos endereçar esse assunto. Eu não tenho a menor dúvida, né, que esse assunto das notícias falsas proliferando por aí afora, isso nós vamos ter níveis de controle que não dialogam com nenhum tipo de brutalidade, de violência, de censura. Eu acho que nós vamos achar isso aí. Na verdade, quer dizer, tem duas coisas que estão, em certo sentido, complementares, né? Quer dizer, você tem essa questão das notícias falsas, por um lado, quer dizer, um dos grandes problemas aqui das notícias falsas é que elas caminham muito rapidamente, né? Quer dizer, então elas se espalham muito rapidamente. E, do outro lado, como você chamou a atenção, quer dizer, uma coisa que você precisa modernizar nas democracias é a rapidez do judiciário. Então, quer dizer, essas duas coisas, de uma certa forma, se complementam, não é? Quer dizer, um judiciário mais rápido consegue fazer, quer dizer, consegue organizar melhor essa questão das notícias falsas, tá certo? Antes que elas se espalhem. Então, quer dizer, você não vai precisar de fazer censura prévia, você pode simplesmente ter um judiciário que, como existia antes, quer dizer, quando era impresso, né, que o cara fazia alguma notícia falsa sobre outra pessoa, o cara entrava na justiça, demorava, mas como demorava também para propagar notícia falsa, tá certo? As coisas eram iguais. Agora, o que está acontecendo é que a justiça está muito mais lenta do que as redes sociais, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, você imagina que antes das redes sociais, né, o humano já construiu aquela ideia da difamação, né? Que era alguém subir na torre mais alta da sua cidade e abrir um saco de penas, né? O difamado era aquele que ia ter que recolher pena a pena. Isso não tinha rede social ainda, Zé. Você imagina o que é a difamação, o que é, sabe, a mentira, a falsidade, num tempo conectado como esse. É gravíssimo, mas, assim, eu volto a dizer, nós humanos teremos capacidade de endereçar esses e outros problemas, né? Sabe, que nos desafiam, né? Porque, assim,
a gente fala do problema, mas olha a oportunidade. Você colocou aqui na mesa, assim, nós estamos conversando em bases completamente diferentes, em cima de uma plataforma. Isso é uma bela oportunidade. Olha como é que a sociedade humana conseguiu produzir vacinas agora, na velocidade que conseguiu disponibilizar vacinas para a população mundo afora. Quer dizer, então, assim, nós humanos temos capacidade, né? E vamos encontrar bons caminhos em relação ao fortalecimento das instituições democráticas e do bom diálogo que precisa ter na sociedade, o respeito à diferença, às ideias e assim por diante. Estamos em tempos estranhos, né? Não adianta mentir, assim, estamos vivendo tempos estranhíssimos, vamos dizer assim. Mas vamos superar. Muito férteis, né? Por outro lado, muito férteis, né? Que dá para você pensar coisas novas, tá muita coisa acontecendo. É isso, assim. Tinha um professor que falava assim: se você só olhar para o problema, você tem que olhar para o problema, não adianta julgar o problema para debaixo do tapete, mas se você só olhar para o problema, você não vê as oportunidades que estão no entorno, né? Esse tempo é um tempo de problemas gravíssimos, claro, né? Não adianta subestimar, né? Mas tem muita oportunidade em cima da mesa. Você imagina as oportunidades que tem para o nosso país nesse momento de descarbonização da economia no mundo, né? Quer dizer, um país que tem a maior floresta tropical do planeta, 12% da água doce do mundo, que tem a maior biodiversidade e tem uma matriz energética já muito evoluída em termos de energia renovável. Então, assim, olha o que está batendo, que está de novo estacionando na nossa porta. Espero que não seja mais um bonde perdido, como tantos outros ao longo da nossa história. Quer dizer, mas tem oportunidades. Muitas vezes as pessoas falam assim: Paulo, que loucura essa infraestrutura do país, portos, aeroportos, rodovia, ferrovia, transmissão de dados 5G. Por que atraso? Eu falo assim: olha, é um atraso, mas é uma oportunidade. Porque se a gente endereçar isso bem, se tiver agências reguladoras corretas, com gente qualificada dentro dela, tiver boas normas, nós atraímos capital, porque tem liquidez no mundo para isso. Agora, se a gente fizer a coisa errada, está aí poucos grupos disputando licitações, crescentemente, nós estamos assistindo isso, e gente devolvendo concessão, empresas devolvendo concessão. Se fizer errado, está errado. Se fizer certo, sabe, geram empregos magníficos Brasil afora, porque nós temos tudo para fazer. A Europa não tem, nós temos, né? Então, assim, nós temos oportunidades em cima da mesa. O problema é se a gente vai tomar o caminho certo ou se a gente vai continuar tomando o caminho fácil da demagogia, do populismo, da visão de curto prazo, que, infelizmente, professor, é a história do nosso país, né? Na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria dos casos. Na verdade, no ano passado, nós fizemos uma quantidade enorme de concessões, quer dizer, acho que foi super importante. Quer dizer, as mudanças dos marcos regulatórios do ano passado foram muito importantes, saneamento principalmente, mas óleo e gás, ferrovias, cabotagem, né? Quer dizer, tivemos aí foi um processo super interessante o ano passado, que eu acho que pode ser, nessa linha que você está falando, é um processo que pode gerar investimentos no futuro. Mas deixa eu voltar um pouquinho com uma coisa que você falou, que é uma coisa que me preocupa sempre e que eu acho que eu devo ser o único economista no Brasil que, não sei, você talvez também, não sei, eu vou perguntar, na verdade, essa questão do orçamento impositivo versus orçamento autorizativo, né? Quer dizer, a gente tinha um processo orçamentário em que o executivo era autorizado a seguir o orçamento. Agora, desde 2017, quer dizer, passou uma legislação que obriga o executivo a executar o orçamento. Eu sempre defendi o orçamento impositivo. Esse que eu falei, que talvez eu seja o único economista no Brasil que defende esse orçamento impositivo. O que vai acontecer é, uma vez que o orçamento se torne impositivo, vai ter que mudar a forma de gerenciar, de fazer as relações com o Congresso. Esse é que é o ponto importante. Mas como é que você vê esse processo? Qual é a sua visão? Eu sou prático nesse assunto, né? Você foi governador, então... Esse assunto surgiu agora no dia da formatura dos novos alunos do Renova, num debate que eu fiz com Murilo Aragão, surgiu esse assunto. Eu sou prático nesse assunto. Assim. Com esse sistema de governo que nós temos no país, com esse tipo de presidencialismo, o orçamento não pode ser impositivo, professor Márcio.
sabe? Ou você muda esse sistema, ou ninguém governa, né? Quer dizer, governa precariamente, governa com enorme desperdício de recursos, né? Governa não aproveitando as oportunidades que esse país tem, não transformando essas oportunidades, essas potencialidades em oportunidades para a população, para os jovens e assim por diante. Então, assim, com esse presidencialismo que está aí, com essa multiplicidade de partidos políticos, né? 20 e tantos partidos com representação nas duas casas do Congresso Nacional, quer dizer, você precisa que o Executivo gerencie o orçamento, tenha predomínio no gerenciamento do orçamento. Então, agora, se a gente, em algum momento, evoluir em outra direção, aperfeiçoar esse presidencialismo, ir para um outro sistema de semipresidencialismo ou de parlamentarismo, lembrar que nós já 2 vezes tentamos implementar o parlamentarismo no Brasil e 2 vezes a população disse que ela é presidencialista, né, gente? Uma eu fui para a rua, professor, assim, era prefeito da capital, com prestígio danado, fui para a rua, nós tivemos uma derrota em Vitória magnífica naquela consulta popular do presidencialismo, parlamentarismo e assim por diante. Então, assim, mas com esse sistema, não. Com esse sistema, sabe, a minha visão é que o Executivo precisa, e foi um grande erro do Congresso, isso vem um pouquinho lá de trás, não é só agora, começar a fazer negócio de emenda impositiva individual, depois emenda impositiva de bancada, e depois voltar com essa maluquice que é a emenda de relator, inclusive sem transparência da alocação do recurso que pertence à população, que são os recursos que vêm dos impostos que são pagos direta e indiretamente, muitas vezes indiretamente, sem o cidadão saber, inclusive, que está pagando impostos no Brasil. Então, essa é a minha visão. Eu sou prático com isso, e eu digo assim, futuro presidente com esse sistema tem que mudar essa situação, tem que pactuar com os partidos e voltar a um sistema, pode até ser híbrido aí, emenda individual, num valor adequado, ser impositiva, mais emenda de bancada e acabar com esse negócio de emenda de relator e montar sua base política, como presidentes já fizeram no Brasil. O presidente Fernando Henrique fez uma base política, dividiu o poder, né? Porque quando você ganha eleição, o cara fala assim, ganhou a eleição, ganhou o poder. Não, ganhou a eleição na democracia, ganhou um pedaço do poder. Você precisa trazer outros aliados para poder exercer o poder. E assim na democracia, você vê no presidencialismo e no parlamentarismo mundo afora. Não, claro, mas, Paulo, meu ponto é simples. Eu, como economista, acredito muito em incentivos. E eu acho que o sistema, um sistema autorizativo, como era antes, gera os incentivos totalmente errados. Quer dizer, gera incentivo para que o executivo utilize as emendas parlamentares como moeda de troca para aprovar os seus projetos no Congresso. Você imagina agora... Com imposição, você imagina agora com imposição de pagamento de emendas, para onde esse dinheiro está indo? Sim, a pulverização da alocação desse dinheiro e tantas deformações mais que aí todo dia a imprensa já está trazendo a deformação com esse quadro de alocação de recursos através de emendas impositivas, emendas de relator secreta e assim por diante. Assim, quer dizer, vou voltar a dizer, assim, para a gente ter um orçamento impositivo, nós temos que ter um sistema de governo organizado, compatível com isso. Né? Assim, mas o governador, eu acho que não tem uma discordância, tem um foco claro. Com esse presidencialismo que está aí, o presidente da República, o executivo, tem que ter predomínio na gestão do orçamento. É isso que eu defendo com clareza. Eu concordo, eu só discordo da ordem, tá certo? Eu acho que esse presidencialismo que está aí é o resultado de um orçamento autorizativo. Se você quer ter um presidencialismo diferente, no qual o presidente tem um incentivo para fazer acordos, trazer o Congresso para dentro do processo de execução do orçamento, você precisa de ter um orçamento
impositivo. Caso contrário, você não vai ter o incentivo para que os partidos se unam, para que os partidos formem bancadas grandes e poderosas, porque vai valer a pena não ser assim. O meu ponto é que o orçamento impositivo ele tende a gerar os incentivos necessários para ter um presidencialismo mais, vou chamar de sério, mas quer dizer, menos de coalizão, vai ter menos partidos, vai ter menos incentivos a ter muitos partidos. Esse é que eu acho que é o ponto importante. Vamos por partes de novo. Assim. Eu acho que menos partidos, mantida a mini-reforma política, que estabelece o fim das coligações proporcionais e a cláusula de desempenho, nós vamos evoluir para menos partidos políticos. E aí eu acho que é um fato positivo para a estruturação de uma governabilidade no país. Né? Então, a primeira questão importante. A questão de incentivos, professor, eu gosto muito do parlamentarismo, mas eu me sinto assim, eu fui derrotado na rua. Né? Eu gosto muito do parlamentarismo, por quê? Porque aí tem um incentivo forte. Você desestrutura, você tem que voltar a disputar a eleição na rua. Aí sim. Aí você tem que voltar a pedir votos. Aí eu acredito que você tem um incentivo que mexe, sabe, com arranjo político e muitas vezes você está ali desconfortável, mas você dá governabilidade porque você não quer disputar uma eleição naquele momento e aí você ajuda a criar estabilidade para o país andar para frente. Né? Então, assim, estímulo mesmo, ele precisa ser forte para mexer com a cabeça da representação política de um país. Então, assim, acho que aí nós temos que discutir isso com mais profundidade. Não, claro. Agora, então, deixa eu mudar um pouquinho de assunto para claro. Menos difícil, porque eu acho que realmente essa questão do orçamento impositivo, essa questão dos incentivos, quais incentivos são gerados, realmente só é uma discussão muito complicada, difícil pra caramba, e eu concordo com você que existe quase uma unanimidade, principalmente entre os economistas que trabalham com o setor público, tá certo? De que o orçamento precisa ser autorizativo e não impositivo. Quer dizer, eu não tenho essa experiência direta no setor público, a minha experiência é muito mais de ajudar em diferentes negociações de políticas econômicas, de reformas e etc., mas não tenho a experiência ali do executivo. Mas como é que você está vendo o cenário eleitoral? Você tem aí dois candidatos, uma polarização entre o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, agora tem o começo de um processo de uma suposta terceira via com a senadora Simone Tebet, tem o ex-ministro Ciro Gomes. Como é que você está vendo esse cenário? Você acha que esse cenário já está mais ou menos definido? Você acha que tem muita coisa que pode acontecer ao longo dos próximos meses? Então, faltam ainda 2 meses e meio para as eleições. Como é que está o seu sentimento em relação a isso? Assim, primeiro uma constatação. Assim, você tem uma polarização assim, forte, assim, resiliente, entre dois contendores, o ex-presidente e o atual presidente. Assim, eu sou daquele tipo de gente que não mudo a realidade para agradar ninguém. A realidade é essa. Tem uma realidade fática aí no nosso dia a dia. Quero dar 2 exemplos disso, exemplos recentes. Quer dizer, 2 pré-candidatos que se proclamavam do centro expandido é uma expressão minha, né? Do centro expandidos, saíram do processo, por razões diferentes. Um errou na mudança de partido, por ingenuidade, e acabou ficando fora do processo. Tinha 8%, 9% do eleitorado, um percentual expressivo num quadro polarizado como esse. Para onde foram os seus apoiadores? Eles dispersaram. Interessante isso, só para refletir. Dispersaram, sim. Depois, por uma questão partidária do PSDB, o Dória retirou a candidatura. Tinha lá 2%, 3%, dependendo da pesquisa. Não era um percentual tão alto, mas é significativo num quadro como esse. Como esses votos
se localizaram posteriormente? Dispersaram também. E eu vou dizer uma coisa, todos os dois movimentos acabaram colocando ainda algum gásinho a mais na polarização. É incrível isso. Então, assim, por isso que eu chamo que tem uma polarização forte e resiliente. Isso não é uma coisa só do nosso país, mas tem características brasileiras, características locais nesse fenômeno que nós estamos vivendo no Brasil. Quer dizer, então, são duas propostas aí, duas propostas populistas. Esses dias um jornal de grande circulação pegou a declaração de um e de outro sobre a Petrobras e parecia que era a mesma pessoa que estava falando, né? Assim, fez um show de vender terreno na Lua com a nossa estatal do petróleo aí, né? O problema de vender terreno na Lua, eu costumo brincar que o problema é depois não encontrar cartório que registre esse terreno, né? Mas, enfim, você tem uma polarização. Por outro lado, você tem um terceiro nome aí, em terceiro lugar, que está mantendo a sua posição, Ciro Gomes. Ex-ministros, ex-governador do Ceará, está mantendo a sua posição. E está amealhando, até agora, uma votação importante dentro desse quadro. E um quarto movimento, eu diria, que é o centro expandido, né? Assim, não por uma concertação política. Meu sonho é que esse troço fosse construído numa concertação política, mas foi por acaso. Acabou ficando uma candidata apenas desse campo, que era, de certa forma, um sonho estratégico, de não ter uma fragmentação desse campo. A pergunta que não quer calar é se, tendo uma candidata, essa candidata está conseguindo captar um sentimento que existe fora da polarização e fora dos votos do Ciro. Até agora, não. Então, assim, aí você pergunta, mas como é que é isso? 68 dias da eleição, tem tempo? Tem tempo. Então, estou te respondendo com esse treinamento de vida meu, de ter disputado 8 eleições na vida, coordenado muitas campanhas de aliados e assim por diante. Tem tempo? Tem tempo. 68 dias é uma eternidade num processo eleitoral. Só vou lembrar aqui, 72 dias antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, existia uma visão aqui no Brasil de que o Brasil e em outros lugares do mundo, que o Biden ia ter uma vitória consagradora, e não foi isso que aconteceu. Foi uma eleição disputadíssima, todos os dois contendores tiveram votações consagradoras, vamos dizer assim. Então, assim, 68 dias, tem tempo? Tem tempo. Tem espaço? Tem espaço. Eu já falei que tem espaço e a candidata única desse centro expandido não conseguiu até agora capturar esse espaço, esse eleitor que não quer votar na polarização e assim por diante. Então, assim, pode acontecer alguma coisa de agora para frente, professor Márcio? Claro que pode. Vamos olhar aqui a Colômbia do nosso lado recentemente. Na retinha final da campanha, um candidato sobe e tira um que tinha segurança que ia para o segundo turno, que era o candidato do presidente Duque, sai, entra o candidato na última hora e no segundo turno ele quase ganhou a eleição. A diferença entre um e outro foi minúscula, né? Então, assim, tem espaço, tem tempo. Na política eleitoral, quer dizer, tendo esses dois elementos, pode ter modificações. É a tendência? Não. Não vamos dourar a pílula. É a tendência? Não é. Mas essa coisa tem que ter atenção. Eu, quando vejo muita gente fazer análise política no Brasil, professor, eu falo assim, isso aqui não é análise, isso aqui é torcida. Torcida organizada, né? Não precisamos fazer análise, é que tem tempo, mas tem uma polarização aí que não pode ser desconsiderada, ela é resiliente, como eu disse anteriormente, e pode chegar lá na frente. Essa coisa que muitas vezes volta para a análise política, essa eleição pode ser resolvida no primeiro turno, eu estou falando há muito tempo, eu não acredito que ela se resolva no primeiro turno. Assim.
Tem probabilidade? Tem, mas é pequena, muito pequena de se resolver no primeiro turno. Essa eleição é eleição em 2 turnos e, assim, disputadíssima, na minha visão. Né? E podendo ter surpresa no processo, porque tem tempo e tem espaço para isso. Eu acho que aí eu lhe respondo com todos os aspectos do processo, acho eu, né? Não, ótimo, excelente. Agora, deixa eu fazer, quer dizer, uma última pergunta, que a gente está chegando aqui no nosso limite, não quero tomar muito seu tempo. Você acha que essas últimas medidas aí do presidente Bolsonaro vai afetar o cenário eleitoral? Quer dizer, como é que você vê esse processo? Assim, deixa eu começar de trás para frente. A última medida do presidente foi reunir os embaixadores, né? Eu acho que foi um tiro no próprio pé. Sim, sinceramente, assim, você vê a declaração do governo americano, né? Quando você fala assim, tem grupos interessados numa ruptura institucional no Brasil, lembrar de 64, né? Eu era criancinha em 64, mas li muito, meu pai e minha mãe me contaram muito. Quer dizer, você tinha naquele momento gente na rua, né? Grupos religiosos apoiando, tinha um governo americano torcendo, né? Então, assim, eu acho que essa mobilização aí, eu acho que foi um equívoco gravíssimo, né? Uma repercussão horrorosa para a imagem do nosso país, para nós mesmos, internamente e externamente, né? Assim, mas assim, tropeçou na própria perna, como se fala aí no popular, né? Agora, o episódio da PEC Kamikaze, que é o outro episódio que você está perguntando, assim, aí eu tenho muitos comentários para fazer. Primeiro, comentário assim, beneficia o atual governo na reeleição? Claro que beneficia. Agora, assim, o que mais me chama a atenção é a oposição votar a favor disso. Sim, votar a favor disso, né? Dentro da oposição, o núcleo que se diz do centro expandido, o que eu chamo de centro expandido? Os liberais reformistas até a centro-esquerda que modernizou o seu conceito sobre Estado, sobre economia e assim por diante. Essa turma votar a favor, né? Está lá o Zé Serra sozinho, né? E eu tenho que bater palmas para o Zé Serra, mas sozinho, né? Votando contra uma medida que é irresponsável com o presente e com o futuro do país, e ilegal, porque nunca antes na história do país, eu não vivi isso, professor, alguém descumpriu prazos eleitorais. É disso que se trata. Você tem prazos da justiça eleitoral que você não pode mexer em salário de funcionário, criar programas, colocar mais dinheiro em programas, sejam eles quais forem, e assim por diante. Quer dizer, eu vou usar uma expressão, avesso do avesso do avesso, ter a oposição, e particularmente a oposição que está precisando arranjar oxigênio no Brasil, diluir a sua posição num momento como esse. Então, assim, eu lhe respondo, beneficia, não adianta, vai chegar dinheiro, está chegando dinheiro, isso mexe com o humor da população, beneficia o incumbente, isso é indiscutível, né? Mas o que me chama a atenção é a oposição ter expressado essa posição nas duas casas do Congresso Nacional. Eu sinto que a gente está vivendo alguma coisa, não sei se você leu esse livro, alguma coisa parecida com a Marcha da Insensatez, né? Assim, claro. Eu sinto que a gente está vivendo no Brasil alguma coisa assim, né? E isso me dá muita tristeza, porque, assim, quando eu olho o potencial do país, assim, é muito grande, assim, sabe? Dá para rodar esse país com muita força, né? Com poucas medidas e atitudes e comportamentos e políticas públicas, assim. Aí a gente está perdendo isso e, além disso, produzindo coisas que vão comprometer 2023, está aí, claro, nós estamos contratando um 2023 ruim, e dependendo da liderança que assumir a presidência da República e sua equipe,
nós podemos transformar esse comprometimento de 2023 no comprometimento de 2024 e por aí vai. Quer dizer, então, assim, é por isso que eu chamo de um flerte com a marcha da insensatez, o que nós estamos vivendo. Mas eu lamento muito que quem, nesse momento, precisava mostrar diferença em relação aos dois polos populistas, que não são iguais, eu quero adiantar isso aqui, mas alguém que precisava mostrar diferença vai lá e dilui sua posição votando ao invés de chamar a atenção da população, que, na verdade, tudo isso tem custo, que essa conta acaba no colo dos mais pobres das terras brasileiras. Ao fim, ao cabo, essa história nós conhecemos, né, professor? Não, eu concordo. Na verdade, eu tenho dito isso aqui. Na verdade, tem uma coisa que é super importante, que se é verdade que é ilegal, como você disse, tá certo? A oposição está legalizando, entre aspas, tá certo, claro, esse processo. Então, quer dizer, isso é inacreditável. Se você realmente... Agora ainda tem gente pedindo que o Supremo resolva isso. Quer dizer, a própria força política de oposição, sabe, legitimou. Pode não legalizar, porque não tem como legalizar. Mas legitimou. Mas legitimou, sabe? Então, quer dizer, isso que eu falei, sabe? Isso flerta com a marcha da insensatez. Muito bem, Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma excelente conversa, tá certo? Muito boa mesmo. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco, tá certo? Muito obrigado mesmo e até uma próxima, tá certo? Que eu vou te chamar uma próxima vez. Tá bom, professor. Prazer sempre estar junto com você. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Você viu? Hoje as cripto estão bombando. Onde? Macarena, dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu